Fernando Faria, professor de empreendedorismo e inovação. E hoje vamos falar de intraempreendedorismo, ou seja, a prática do empreendedorismo dentro da empresa. Isso acontece quando comportamentos empreendedores criam valores e diferenciais competitivos para a empresa. Vamos começar diferenciando as características de um empreendedor e de um intraempreendedor. Vejam no gráfico. Olha só uma diferença marcante aqui. O empreendedor, ele atua dentro dos limites da lei, ou seja, ele tem que saber o que uma empresa pode ou não fazer. Enquanto que o intraempreendedor, ele atua dentro da política organizacional da empresa, ou seja, o que a empresa determinou que ele deve fazer lá dentro, qual o papel dele dentro dessa empresa. O empreendedor encoraja os colaboradores, ele encoraja as pessoas a fazer as ações empresariais da melhor forma possível. Enquanto que o intraempreendedor encoraja discussões abertas, ou seja, ele promove o debate, ele promove melhorias dentro da empresa com base nos recursos que ele tem disponível. O intraempreendedorismo, quando incentivado, ele cria novos valores para a empresa e isso requer uma alteração expressiva do modo que os recursos serão utilizados, né? Ou seja, a empresa deve ter uma cultura intraempreendedora, ela deve querer a mudança, a criação de novos mercados, novos produtos, novas ideias. Não é possível ter um intraempreendedor em uma empresa que não quer um intraempreendedor. É preciso ter essa ligação. O empreendedor tem que querer também para que isso dê certo. Você consegue se imaginar um intraempreendedor? Você consegue se imaginar trabalhando em uma empresa e empreendendo dentro dela? Empreender, não vamos entender como abrir um negócio, e sim comportar-se como alguém que é o dono daquele negócio. Você consegue vestir a camisa daquela empresa e fazer com que ela dê lucro, sem pensar somente em você, pensando na empresa. Se você respondeu que sim, você é um intraempreendedor. Se você respondeu que não, você está no caminho, pode ainda se tornar um intraempreendedor. Hoje, o que as empresas mais querem é um intraempreendedor. Só que muitas delas não entendem que intraempreendedor vai modificar a empresa. Ele é uma ferramenta, ele é um agente de mudanças e não mais um funcionário. Tente também imaginar se o intraempreendedorismo pode trazer algum benefício para o intraempreendedor. Quais seriam esses benefícios? O que você imagina? Responda, dá uma pausa no vídeo e responda. Veja esse exemplo. Mafalda trabalha como gerente comercial de uma empresa de cosméticos e, estudando o mercado, percebeu uma necessidade não atendida entre seus clientes. Apesar de seu amplo portfólio de produtos e da oferta da concorrência, seus clientes um produto para tratar o problema de queda precoce de cabelo. Mafalda solicitou uma amostra desse produto para um cliente e levou para o laboratório, que identificou a matéria-prima e informou a ela que não precisaria de mais esforços e investimentos para começar a produzir esse item. Mafalda então levantou os custos, a necessidade de investimento, a demanda pelo produto e o preço que o mercado pagaria por ele. Pois ela agendou uma reunião com a diretoria, que prontamente aprovou o projeto. Com isso, a empresa promoveu Mafalda ao cargo de diretora do novo projeto. Então é isso. No exemplo, nós temos uma intraempreendedora, uma gerente comercial, né, que percebeu uma oportunidade. E ela não deixou passar, ela agiu como intraempreendedora. Ela procurou não perder para a concorrência, mas entrar para a concorrência. E ela propôs um novo segmento para a empresa
E a empresa, claro, aprovou e começou o projeto. Eu já tive experiências como intraempreendedor, trabalhava em uma agência de publicidade. Quando percebemos que o mercado estava saturado, eu fui atrás de outros mercados, como por exemplo, a construção civil em Belo Horizonte estava crescendo muito. E junto com ela tinha uma demanda de maquetes eletrônicas, que são projetos tridimensionais feitos no computador. Então o engenheiro ele traz o projeto, a gente transforma o projeto em uma maquete eletrônica, né, em uma imagem de como ficaria esse edifício após construído e vende essas imagens. Começamos, fiz um curso e né, propus para a empresa, para a agência de publicidade, ela me pagou o curso, nós abrimos esse setor e ele se desenvolveu muito bem, né? Ou seja, nós percebi uma demanda e agi como intraempreendedor e deu tudo certo. Portanto, vocês perceberam que o intraempreendedor ele é um funcionário, ele é um colaborador, mas ele é um colaborador que está disposto a observar outros cenários, a reanalisar o produto, em observar atentamente o que pode ser melhorado dentro de uma empresa. Ele é praticamente, né, ele age como se fosse o empreendedor. Só que ele, claro, precisa da aprovação da empresa. Ele é um agente de inovação e ele traz sempre novas oportunidades para a sua empresa. Então vocês devem ter percebido que para que aconteça o intraempreendedorismo, a empresa também precisa estar disposta a trazer esse profissional, a ter esse profissional. E não há outra maneira senão incentivar o processo criativo, incentivar o processo de inovação. Porque é isso que o empreendedor faz. Ele traz novas ideias, novos recursos, novas formas, novos cenários, novas formas de ver o que não está dando certo ou que pode ser melhorado. Vamos ver o exemplo a seguir. Um funcionário da empresa 3Ms, que é aquela empresa que faz o post-it e faz adesivos, todo tipo de adesivos, estava trabalhando no desenvolvimento de um novo adesivo. Isso é um cenário real, isso aconteceu mesmo. Porém, o resultado foi desastroso e a cola inventada não demonstrava muita aderência. Como o pesquisador era muito persistente, ou seja, ele era um intraempreendedor, ele acabou encontrando uma aplicação para esse adesivo, utilizando para colar pedaços de papéis que serviam para anotar recados. E levou essa nova invenção, né, para a diretoria. Só que eles não aprovaram a ideia. Eles não gostaram, acharam que deveria ser o adesivo tinha que ser muito aderente, né, ele deveria pregar bastante forte, que é uma das políticas da 3M, né, fazer o adesivo mais poderoso do mercado. Só que esse intraempreendedor percebeu, né, que a invenção rejeitada era boa e ele cortou vários pedaços de papéis, usou o adesivo mais fraco, né, como se fosse um bloco, e distribuiu esses blocos para as secretárias da empresa. E elas procuraram ele, solicitando mais adesivos, mais bloquinhos desses, né, porque era muito oportuno, era muito útil. Então os diretores da empresa proibiram, né, acharam que não, que essa ideia já tinha sido rejeitada, mas as secretárias apelaram, elas foram lá nos diretores, argumentaram que os blocos eram muito úteis, e aí nasceu o post-it, que é esse bloquinho aqui na parte de cima. É um sucesso de mercado, hoje ele é líder do segmento que ele está, e é assim que nasce os produtos, por conta dos intraempreendedores. Vamos praticar um pouquinho mais. Olha só, analise o exemplo da Mafalda e do pesquisador da 3M e escreva. Pegue aí na sua casa um post-it, brincadeira, um bloquinho de notas, um caderno, qualquer coisa, e escreva. É muito importante você escrever, porque isso retém muito mais informações, você tem a possibilidade de explorar melhor as suas ideias. Tá? Então escreva os comportamentos empreendedores que
que eles adotaram para desenvolver e construir os seus projetos. O que a Mafalda e o funcionário da 3M têm de empreendedores ou de intraempreendedores? Quais foram as competências? Vou dar um tempo para vocês, pausem o vídeo, depois continue. Observem agora esse gráfico. Nesse gráfico a gente percebe aqui essas setinhas de liderança, comunicação e criatividade. São as 3 competências mais importantes para um intraempreendedor. Olha só, liderança, ele tem que ter o espírito de liderança, ele tem que conseguir motivar as pessoas, ele tem que saber se comunicar, não basta ter uma boa ideia, não basta ter algo brilhante, você tem que saber mostrar que isso realmente é bom, qual é o argumentar, né? E criatividade, não adianta, o intraempreendedor jamais trabalha só seguindo ordens, ele sempre busca novas oportunidades, ele cria novas oportunidades. Ele percebe o que pode ser melhorado e propõe através da comunicação melhorias. E dentro aqui nós temos oportunidade, pessoas e recursos. Sem esses 3 itens não dá para fazer intraempreendedorismo. Né? Oportunidade, se você não fizer nada diferente, se você não perceber nada diferente, você não vai estar sendo um intraempreendedor, está sendo um trabalhador, colaborador. Pessoas, não é possível nunca fazer um projeto sozinho, sempre o recurso humano, né, as pessoas serão importantes. No caso das secretárias, né, do post-it da 3M, sem as secretárias, sem ter entregue para elas, ele jamais teria conseguido aprovar aquela ideia. Né? E recursos, né, não adianta você ter ideia para construir um carro dentro da 3M, você tem que ter os recursos da 3M. Quais recursos você tem disponível? Você não tem automóveis, né? Você tem papéis e adesivos. Então você tem que pensar com os recursos que você tem disponível. E uma série de outras forças externas está ali, né? Ou seja, às vezes acontecem coisas no mundo que ajudam ou atrapalham o seu projeto. Investidores têm que ter alguém disposto a fazer. Indefinições, riscos sempre acontecem. Né? Então esses outros elementos, eu não vou comentar muito sobre eles não, mas existem, né, outros fatores que também vão permear um projeto intraempreendedor. Então, olha só, o processo de intraempreendedorismo, ele exige desenvolvimento de várias dessas competências, né? Liderança, criatividade e comunicação. E elas têm que estar interligadas, não é uma ou outra, ou uma em um momento, outra em outro momento, não. Elas sempre estarão aliadas, andando juntas, de mãos dadas. E, sabendo de tudo isso, é sempre importante pensar em plano de negócios. A gente vai falar muito ainda sobre plano de negócio, mas ele tem que estar aliado com os projetos intraempreendedores. Então veja, de modo geral, as mudanças realizadas na estrutura da empresa, elas modificam, alteram, né, como a empresa vai se comportar, atuar no mercado. Então, a empresa que escolhe atuar com intraempreendedores, ela tem que criar um ambiente para isso, um ambiente que seja propício para desenvolver essas novas estratégias. E isso vai, com certeza, criar novos valores para a empresa. E existem 3 variáveis a serem consideradas nesse processo de intraempreendedorismo. Elas são grau de inovação, capacidade de correr riscos e iniciativa. Vamos ver aqui no gráfico o que isso significa. Olhem só, existem aqui as características organizacionais e as características pessoais. Uma é como a empresa deve agir e outra como o intraempreendedor deve agir. Então a empresa, ela tem que apoiar os gerentes e recompensar através de incentivos. Seria interessante flexibilização de horários, ou seja,
ele poder trabalhar em horários diferentes do que a empresa trabalha, né, o horário que a empresa está aberta. Nem sempre os horários, né, são compatíveis com o que o intraempreendedor precisa. E a ausência de punições. Empresas que punem pelo erro, que descontam, tal, elas incentivam os profissionais a não gerarem novas ideias, porque ela incentiva o medo, né? Ela tem. E o intraempreendedor, ele tem que pensar, ele tem que ter a capacidade de assumir riscos, né? Ou seja, de tentar fazer uma coisa diferente, de tentar mudar a cultura da empresa. Ele tem que ter autonomia, ou seja, ele tem que ter um pouco de confiança nele, né? A empresa tem que dar liberdade para que ele faça novas tentativas. Ele tem que ter o desejo de realizar, ele tem que querer, né? Não é só chegar em uma empresa e fazer o que se pede lá. Você vai ser mais um funcionário, mais um colaborador, né? Ainda tem que ter a orientação para metas. Não adianta você entrar numa empresa e não saber aonde a empresa quer que você chegue. Isso é importante. E você tem que ter sua meta pessoal, onde é que você quer chegar dentro de uma empresa. E aqui no meio, né, onde depende tanto da empresa quanto do colaborador intraempreendedor, nós temos as oportunidades e ideias, né? Ou seja, o que é preciso na empresa mudar, que ninguém está percebendo, ou que está percebendo e não está conseguindo. Nós temos a decisão de abordar o intraempreendedorismo, ou seja, quando surgem as novas ideias, elas são imediatamente descartadas ou elas são pensadas e aprovadas, passam por um processo. O plano de negócio que eu tinha falado, que a gente ia comentar, né? Então, o plano de negócio nada mais é do que um projeto explicando o que se quer melhorar na empresa, o que se quer criar de diferente. E o plano de negócio, ele passa pela verificação dos recursos necessários, né? Não adianta você planejar uma coisa incrível se sua empresa não tem o aporte financeiro, por exemplo, para isso. Então, tem que ter a verificação do recurso disponível. Executar a ideia, né? Ou seja, colocar ela na prática para ver se vai funcionar. E por fim, superar as barreiras que com certeza vão surgir. Sempre surgem problemas, sempre surgem necessidades de repensar no projeto, de melhorar alguma parte ou de remodelar. Isso é muito comum na área de criação e inovação. Acostumem-se a isso, quem quiser seguir essa área. E agora vamos praticar. Tá aí um desafio para vocês. Imagine que você trabalha em uma empresa que está apresentando dificuldade para se manter no mercado em que atua, pois os concorrentes estão sendo mais competitivos e oferecendo preços menores para os mesmos produtos. Então, acrescente o fato de que novos concorrentes estão entrando no mercado com produtos substitutos. Produto substituto é aquele, por exemplo, que não é o mesmo produto, mas faz a mesma função. Como, por exemplo, você vende cachorro quente na rua, abre um sanduíche do outro lado, um restaurante, todos eles vão concorrer com você, são produtos substitutos, porque eles estão atuando sobre o mesmo consumidor que você. Tá? Então, a pessoa que quer matar a sua fome, não precisa ser o mesmo produto, mas ele está concorrendo com o mesmo consumidor. Então, imagina que a sua empresa está passando por todos esses problemas aí, fazendo com que ela pare de comprar, os clientes parem de comprar os produtos da sua empresa. Então, seu patrão reuniu um grupo de funcionários e está solicitando sugestões para salvar a empresa e os empregados e os empregos, né? Inclusive o seu. O que eu quero que você imagine nessa questão? Eu quero que você imagine qual é a empresa primeiro. Determine qual segmento. É uma farmácia? É um supermercado? É um restaurante? É uma loja de roupas?
Depois, você vai imaginar esse cenário em que tem produtos substitutos, o concorrente está vendendo mais barato o mesmo produto. O que você pode fazer como intraempreendedor? Tá? E aqui fica a sua criatividade e a sua capacidade de pesquisa, que também é importante para o intraempreendedor. Então a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço para todos e até a próxima.